Bom dia, meu querido aluno. Aqui é o professor Ricardo da Central do Enem e nesta videoaula vamos trabalhar os carboidratos. Na aula anterior, nós trabalhamos os compostos inorgânicos, água e sais minerais. Nesta videoaula, vamos trabalhar os compostos orgânicos, começando pelos carboidratos. Bom, os carboidratos, eles são chamados também de hidratos de carbono ou açúcares, ou ainda glicídios. E a fórmula geral dos carboidratos é entre parênteses, H2O. O que é interessante, gente, é que a principal função do carboidrato principal é fornecer energia. Então, quando você come ali um doce, como, por exemplo, um chocolate, ou você come uma massa como um macarrão, um feijão, você está ingerindo carboidrato e isso vai lhe fornecer energia. Bom, a arquitetura de um carboidrato, gente, em sua estrutura, tu vai ter o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. E o que é interessante é que o carboidrato, ele participa, além, né, você encontra nas massas, mas o carboidrato você encontra também no DNA, inclusive o carboidrato do DNA é a desoxirribose e o carboidrato do RNA é a ribose. E também você encontra carboidrato no ATP, que é a adenosina trifosfato, que é a molécula de energia. Bom, os carboidratos, gente, como eu falei anteriormente, ele tem função energética. E os carboidratos estão divididos em monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo. Os monossacarídeos são os glicídios mais simples. Eles apresentam entre 3 a 7 átomos de carbono. Como você pode ver aqui, você tem aqui a glicose, que é uma hexose, ou seja, tem 6 átomos de carbono. A galactose e a frutose, que também são hexoses. Agora, tanto a glicose, galactose como frutose, eles são considerados monossacarídeos porque apresentam entre 3 a 7 átomos de carbono. Outros glicídios de grande interesse é a ribose, que é o açúcar do RNA, e a desoxirribose, que é o açúcar do DNA, só que ambos são pentose, ou seja, apresentam 5 átomos de carbono. Bom, continuando, os disacarídeos, eles são formados pela união de 2 monossacarídeos. Nós estudamos anteriormente os monossacarídeos, agora os disacarídeos. Entre os disacarídeos, nós temos a sacarose, que ela é formada por 2 monossacarídeos. No caso, a glicose mais a frutose. Eu tenho outro disacarídeo, que é a lactose. A lactose ela é formada pela glicose mais a galactose. Então, a lactose é formada por 2 monos, glicose e galactose. A sacarose também é formada por 2 monos, sacarídeos, que é a glicose e a frutose. Além da sacarose e da lactose, nós temos um terceiro disacarídeo, que é a maltose. A maltose é formada pela glicose, aqui está glucose, mas é a glicose, mais a glicose. Então, a maltose é formada por 2 monossacarídeos, portanto, maltose é um disacarídeo. Bom, aqui você tem um resumo, e aí acrescentando ainda os polissacarídeos. Monossacarídeos são os carboidratos mais simples, como glicose, frutose e galactose, além da ribose e a desoxirribose. Disacarídeo é formado por 2 monos, exemplos, a sacarose, a maltose e a lactose. Já os polissacarídeos, eles são formados pela união de vários monossacarídeos e disacarídeos. Exemplo de polissacarídeo, eu tenho um amido, que a reserva energética das plantas está presente na raiz e no caule, principalmente. Por exemplo, batata doce é rico em amido. A batata inglesa, que é um caule, é rica em amido. A mandioca, que é uma raiz, é rica em amido. E assim por diante. Já a celulose é um polissacarídeo que não tem função de reserva energética, não. A celulose tem função estrutural, porque ela faz parte da estrutura da parede celular dos vegetais. Então você agora está aprendendo que o açúcar ou glicídio não tem sua função energética, também estrutural.
O glicogênio seria a reserva dos animais. Então, nós, seres humanos, e os animais em geral, eles apresentam uma reserva de açúcar, que é o glicogênio. Então, o glicogênio é um polissacarídeo formado por várias moléculas de glicose. O que é interessante é que essa reserva está no teu corpo, está guardadinho. Vamos supor que nesse momento eu preciso de glicose. Se eu precisar de glicose nesse momento, eu vou quebrar o glicogênio que está armazenado no meu fígado e no meu músculo. Então, todo doce que você come faz uma reserva no teu fígado e no teu músculo. Se você fizer um jejum, você fez um jejum, você está horas sem comer. Nesse caso, o teu glicogênio vai ser quebrado e a quebra é chamado de glicogenólise. Lise é quebra do glicogênio. Então você quebra o glicogênio e vira glicose. E a glicose vai ser queimada na mitocôndria para gerar energia para o seu corpo. Agora, se você comer muito açúcar, aí o açúcar vira glicogênio pela glicogênese. Gênese é formação do glicogênio. Então, glicogênese forma o glicogênio. Glicogenólise quebra o glicogênio para gerar glicose e fornecer energia para o teu corpo. Bom, agora bora para um exercício aqui para fixar o assunto. Algumas atividades físicas demandam um grande gasto energético. Assim, atletas como Vanderlei de Souza devem, antes de uma maratona, usufruir uma refeição rica em... Se ele vai fazer um exercício e ele quer energia, com certeza ele vai ter que ingerir carboidrato, né? Seria interessante aí uma banana que tem bastante açúcar e energia para o seu corpo. Bom, segunda questão. O disacarídeo encontrado na cana-de-açúcar, o da cana-de-açúcar é a sacarose, e o polissacarídeo que reverte as células vegetais são, respectivamente, quem é que reverte as células vegetais? É a celulose, né? Que tem função estrutural. Então, a resposta vai ser aqui, a cana-de-açúcar. Da cana-de-açúcar, o disacarídeo, nós temos 3 disacarídeos aí. Quem? A sacarose, a maltose e a lactose. Lactose do leite, maltose do pão, da batata. Então, a maltose do pão e a sacarose da cana-de-açúcar. Então, aqui começa com sacarose, pode ser a B ou a E, mas a resposta é letra E, porque o que reverte as células vegetais é a celulose, portanto, letra E. Muito obrigado, meu querido aluno, e esta foi a nossa videoaula sobre os carboidratos. Até a nossa próxima videoaula, que vai ser sobre os lipídios. Muito obrigado!